Pode chamar o Felipe. Felipe Bueno. Como está, Samuel? Bem mesmo. Bem. Sexta-feira tá sempre parceiro, né? A seleção ganhou ontem, então. Aí tu claro, fiquei feliz. Ficou feliz? Eu não assisti o jogo, na verdade, né? Mas... Ficou feliz com a vitória. Com a vitória também fiquei feliz. Né? Também fiquei feliz. Com a vitória. Claro. Eu assisti o comecinho do jogo, assim, e vi que o Brasil estava bem. Mas depois deu uma... Não confirmou depois, esse é o problema. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a seleção brasileira. Não confirmou. Quem viu aquele começo achou que, nossa, voltou o Brasil, tudo aquilo que a gente falava, aquele resgate histórico. Sim. Bons jogadores nós temos, certo? Os dois melhores fizeram gols. Nós precisamos ter um futebol coletivo. As individualidades nós temos, Samuel. Nós temos goleiro bom, nós temos lateral bom, nós temos zagueiro bom, meio-campista bom, atacante bom. Então por que a gente não consegue ter um time? Tá faltando é o coletivo. A individualidade a gente tem. Daqui a pouquinho, Seleção Brasileira. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sexta-feira, sempre em grande estilo, sempre em alto astral, aqui no Balanço na Rede. E antes de falar especificamente sobre a Seleção Brasileira, eu falo sobre o Internacional, porque os jogadores, se reapresentaram depois de 3 dias de folga. O técnico Roger Machado não pode contar nessa reapresentação. Conta aí, Samuel. Com os colombianos Carboneiro e Borré, com o equatoriano Ener Valencia e com o uruguaio Sérgio Rocher. Todos à disposição das seleções nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Por outro lado, o paraguaio Oscar Romero, o zagueiro Juninho e o volante Diego Rosa, que foram anunciados após o encerramento da janela de transferências do mercado internacional e com isso não participaram do Campeonato Gaúcho, eles já treinam com o elenco. O Colorado se prepara para atuar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro nos próximos sábados, em si amanhã no outro, e depois na quinta-feira tem a estreia na Copa Libertadores da América. O primeiro confronto é contra o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos só ver aqui, é quarta ou é quinta, Samuel? O tal do dia 3, deixa eu ver aqui. O dia 3 quinta. É quarta ou quinta? Quinta. Dia 2, então, quarta é o Grêmio na Sul-Americana, dia 3 é o dia Inter. 3, quinta é o Internacional. Vamos ver, pensa comigo, tá? O Inter joga sábado, 9 da noite, contra o Flamengo no Rio. Okay. E o Inter joga quinta contra o Bahia em Salvador. Sábado no Rio, quinta em Salvador. Tem alguma lógica o Inter retornar a Porto Alegre? Mas tá mais perto lá, né? É mais perto, o clima mais parecido, já está no meio do Desgasta caminho. menos em viagem. Eu não tenho essa informação, tá? Mas provavelmente é isso que o Inter vai fazer. Porque para chegar na quarta lá a Salvador para jogar na quinta, não vai valer a pena, Samuel. Ainda tem um deslocamento no domingo para voltar do Rio para Porto Alegre. O jogo no Maracanã vai acabar às 11 da noite. Até sair do Maracanã, meia-noite e tanto. Sim. Pode ter um voo fretado? Pode. Traz aí, os caras chegam na madrugada, treinam quinta aqui, segunda e terça. Pode até ser. Mas se for da maneira tradicional, tudo indica que até por, não apenas por questão logística, né, mas questão também da recuperação dos atletas, esse deslocamento aconteça direto para a capital Salvador, lá na Bahia. Então, sábado, sem ser esse o outro, Flamengo no Rio, e quinta, Bahia em Salvador. Flamengo no Rio, Campeonato Brasileiro, Bahia em Salvador pela Copa Libertadores da América. 2 baita jogos de acompanhar, Dois baita jogos, né? Em sequência, né? Em sequência. Bom, o elenco gremista também se reapresentou. O reinício dos trabalhos foi com o treinamento, né? Enfim, com algumas preferências do técnico Gustavo Quinteiros. O João Pedro e o Cuejar treinaram normalmente. Os dois se recuperaram de lesões. O Kahneman, que se recupera de cirurgia, também participou dos trabalhos. Com bola? Com bola. O Kahneman não joga desde o ano passado, né, Samuel? A previsão de retorno era para abril. Nós estamos chegando aí, 21 de março. Tá quase. E o técnico Gustavo Quinteiros, ele não conta com o paraguaio Vila Sante, com o uruguaio Cristian Oliveira e com o chileno Aravena, todos servindo as suas respectivas seleções. O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no dia 29 de março na Arena. Sábado que vem. Sem ser esse sábado o outro. Mas, Felipe, por que não tem jogo do Grêmio, do Inter, no Juventude nos próximos dias? Data FIFA, Samuel. Data FIFA. São jogos amistosos, compromissos entre as seleções. Aqui na América do Sul, como eliminatórias, né, para a Copa do Mundo. Sim. E aí ao redor do mundo aí, cada seleção com os seus desafios e com seus objetivos. Bom, e a Justiça Desportiva julgou
os casos ocorridos no segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho e, na verdade, também aquele primeiro Grenal da decisão. Lembra que tinha ficado muita coisa para trás, né? Sim, puniu, né? Nossa. Nossa, a justiça, hein? Tarda, mas não falha, hein? Vamos lá. Puniu. O técnico Parabéns. Gustavo Quinteiros, 4 jogos de punição. Nossa! Tá? Após o gol do zagueiro Gustavo Martins, teve aquela confusão ali, né? E teve aquele soco, empurrão, manifestação, né? Foi mais uma agressão mesmo, né, Samuel? Do Gustavo Martins. Sei lá, do Gustavo Martins. Do Gustavo Quinteiros, depois do gol do Gustavo Martins. Gustavo Quinteiros, que ele foi se... Sim, mas eu não sei se ele quis dar o soco ali. Ele disse que não quis, aliás, né? Ele quis se desvencilhar do cara, né? Será que ele quis dar o soco mesmo no cara? Seria muito mau caráter, né? Dar um soco no colega, É difícil analisar assim, né, Samuel? É difícil analisar assim. Mas eu vou te falar, cara. Mas que bateu, né? Sangrou até. Ele corria o risco, não corria? Sim. Então não devia ter feito, tá? Ele já cumpriu uma partida, então se ele continuar no tricolor, ele não vai poder ficar na beira do gramado nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho no próximo ano. Pelos incidentes no clássico Grenal da Arena, o Grêmio foi punido com a perda de 2 mandos de campo, tá? Lá no jogo de ida, aquele que o Inter venceu por 2-0. A torcida tricolor arremessou bombas, bobinas de papel. E aí o que não pode, né, Samuel? Garrafas no campo. Na verdade, as bobinas, por mais incrível que pareça, a que pegou no Borré. A que pegou no Borré foi pra súmula. Sim. Lembra que o Borré estava aquecendo, o Borré foi reserva no Grenal, e aí teve algum objeto que acabou agredindo o jogador do Internacional. Pra súmula foi uma garrafa. Garrafa nem entra, né? Era uma bobina, né? Uma bobina, né? Não sei o que botou na súmula, mas era Sim, uma bobina. era uma bobina. Ali tem uma bobina que eles jogam, né? Machuca, pegar no olho do cara, machuca. Na E súmula... se machuca ou não, é o que menos importa, mas não pode jogar, né? Na súmula pode, pegou, né? Prejudica o próprio time. E as bobinas, Samuel, isso? por mais que seja bonito ali, né? E fica muito bonito realmente Fica o muito espetáculo, bonito, né? fica bonito. Elas acabaram acertando ali os jogadores do Internacional. E por isso o Grêmio acabou punido. 2 mandos de campo. 2 mandos de campo pro Grêmio, então. E o problema sério, que o treinador foi punido. Nossa, como foi punido o treinador do Grêmio, hein? Tá, é porque assim, ó, 2 dos objetos, tá, atingiram os jogadores, os atacantes Vitinho e Borré do Inter. Por isso, tá? Não pode, é proibido, mas é bonito. Não, também acho. É bonito, eu acho. Mas não pode. Olha ali, ó. Tá? Quer ver lá como vai voar, ó? Fica olhando. Quer ver? Vai aparecer a próxima imagem. Na comemoração. Olha lá, ó. Agora. Não foi, obviamente, essa aí que acertou, né? Dá pra ver, fica muito claro que não foi. Nesse mesmo jogo, o Inter foi multado, sabe quanto? Quanto? R$300 por atrasar o reinício do segundo tempo. 300 mil. Informações, não, R$300. Não, peraí, como assim? É isso que tu viu, tá lá no Correio do Povo. R$300. R$300. Os 2 clubes podem recorrer das decisões e provavelmente os departamentos jurídicos já estão Não vai recorrer trabalhando os em cima 300 pila, disso. não vai recorrer. Não vai? Não. Tá, mas e o Grêmio? Não. Olha o quanto vai gastar de honorários aí pra recorrer. Não é possível, R$300. É a multa. Que coisa. E o Grêmio tomou uma multa de 4 mil também. 4 mil, Felipe, não é nada. Mas, Samuel, eu concordo contigo, eu tô só passando a informação. Não, mas eu tô bravo entendeu? contigo aqui. Por que comigo? Não quero saber. Por quê? Como assim, gente? Multado em R$300. Ó, assim, o multado Grêmio de por 4 tudo mil aquilo, tá? R$4 mil. Nossa. E aí eu tô abrindo aqui, notícia do Correio do Povo, blá, 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 blá. Colorado foi multado em R$300. R$300. Pelo atraso no reinício do segundo tempo. Tá bem, tá aí, É inacreditável, né? Mas é a realidade, né? Muita gente ficou surpreso que o julgamento foi adiado, que o Quinteiros devia ter ficado de fora, inclusive, Aconteceu do jogo a tal de decisivo. impunidade nisso, porque o julgamento, a punição aconteceria se o Quinteiros ficasse fora da final do Gauchão. Mas daí, Samuel, isso aí são os recursos que são permitidos. Sim, não tem nada ilegal. Eu não estou dizendo que são corretos, Não né? tem nada ilegal. Mas é impunidade legalizada. Aqui, quantos e quantos dias são noticiadas tragédias, assassinatos e coisa, e qual é o teu senso mais comum no julgamento de todas elas? Todos os dias acontece isso, né? De injustiças. De né? injustiça, de impunidade. O futebol faz parte desse contexto. Porque são brechas, né? Mas ele vai pagar, então, se tiver no Grêmio no ano que vem, vai pagar no Mais Gauchão. 3 jogos. Tá, no início do Gauchão do ano que Isso. vem. Convenhamos que na fase final do Gauchão é uma coisa, o cara ser retirado de campo. Com certeza. E na fase inicial é outra, né? E eu vou te dizer mais, tá? É bem provável que daqui a um ano, que é quando vai começar o Campeonato não sei Gaúcho, se ele vai daqui a tá aí. 10 vezes. Não sei
nem isso que eu vou falar. Eu também não sei se ele vai estar. Mas a questão não é nem essa. A questão é que daqui a pouco esse tipo de multa vai ser convertido em alguma doação de cesta básica, algum tipo de... enfim, de algum acerto que elimine essa parte da punição esportiva que ele não possa ficar à beira do campo. Sim, sim. Tá? Pode acontecer. Também por tudo isso, né? O Grêmio vai recorrer, a Inter vai recorrer. Claro. É assim né? que funciona. Repito, Samuel, não sei se é certo, se é errado, não estou julgando se é certo ou se é errado, mas é que é permitido. Então os advogados fazem o quê? Eles vão até esgotar as possibilidades que eles têm. Bom, gente, falei do Inter, falei do Grêmio, falo agora do Juventude. O Juventude não joga desde aquele compromisso, aquele jogo ali do Grêmio. O Grêmio? O da agressão, o do gol de bicicleta do Gustavo Martins. Foi o último jogo? Foi o último jogo. Faz 15 dias já, isso, Juventude foi eliminado, faz mais. Foi no outro fim de semana ainda, né? Esse domingo foi o do Gauchão, no outro sábado foi o da final, é no outro. Então são 3 semanas atrás. 4, se a gente levar... Foi final de semana do carnaval, né? Foi o final de semana do carnaval. Início do mês. Sábado de carnaval, 2, 3 de março. Início do mês. Exatamente. Então faz aí 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, arredondando Tá? depois. Um pouquinho menos de 3 semanas. E esse período sem jogos é importante para recuperar os atletas lesionados. Certo. O goleiro Gustavo, por exemplo, está na reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Realiza trabalhos leves na academia. Centroavante Gilberto, zagueiro Cipriano, ainda não tem perspectiva de retorno aos gramados. O zagueiro Rodrigo San e os volantes Kaique e Daniel Peixoto estão em processo de reforço muscular. O Juventude estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vitória, no dia 29 de março, mesmo dia do Inter, mesmo dia do Grêmio, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude e Vitória. Antes disso, o técnico Fábio Matias vai comandar 2 jogos treinos. Um do time reserva contra o Azures do Paraná e o dos titulares contra o Criciúma. E aí o Juventude vai estar pronto para os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, Samuel. Tudo bem, desafio Bom, grande. Ainda no futebol, tá? Com um gol nos acréscimos, o Brasil venceu a Colômbia. Roda a matéria, depois eu converso com o Samuel. Logo no começo do jogo, Vini Júnior correu mais que a zaga, chegou na bola primeiro que o zagueiro e foi derrubado dentro da área. Pênalti. Rafinha cobrou e fez 1-0 para o Brasil contra a Colômbia. Joelinton perdeu a bola na frente da área e Rames Rodrigues serviu Luiz Dias, que empatou o jogo. A vitória da seleção só chegou nos acréscimos, aos 53 minutos do segundo tempo. Vini Júnior, o melhor jogador do mundo, recebeu na ponta esquerda e fez esse golaço de fora da área. Com a vitória, o Brasil chegou à segunda colocação na classificação das eliminatórias da Copa, atrás apenas da Argentina, que é o próximo adversário da seleção. Parou aquela voz ali, reconheceu? Quem é? O Lucas, que esteve aqui, que narrou aquele amistoso internacional do Inter contra a seleção do México. Exatamente. Samuel, vamos lá. Que bom que ganhou. Que bom que ganhou, que bom que conseguiu a vitória. Sim. Né? Agora eu preciso avaliar o jogo, né? Você viu o começo. E de fato, o Brasil foi muito bem no começo, amassou a Colômbia, fez poderia ter feito mais. Só que a Colômbia também se encontrou no jogo. A Colômbia também é uma boa seleção de futebol, né? E a Colômbia conseguiu empatar o jogo. Aí o Brasil, na base do abafa no segundo tempo, foi pra cima. E de fato foi, tá? Olha, repara quantos jogadores da Colômbia estão se defendendo naquele momento. Certo. Significa que o Brasil estava pressionando. E aí a bola caiu no pé do melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior. Olha lá, o chute ainda tem um desvio. O Vinícius Júnior, individualmente, tá? Ele ainda está devendo na seleção brasileira. Mesmo fazendo gol, mesmo tendo sido protagonista, o Vinícius Júnior não consegue ser com a nossa camiseta amarela o Vinícius Júnior que ele é com a camisa branca do Real Madrid. Falta de entrosamento, será? Eu não sei o que falta, Samuel, eu não sei. Tá? Se quiser botar de novo os lances da seleção aí, eu não sei o que falta, tá? O fato é que o Brasil não consegue, não consegue, patina e não consegue apresentar um bom repertório para o seu torcedor. Mas contra a Colômbia não tem como ser um jogo fácil. A Colômbia está um time muito bom, né? Eu concordo, Samuel, mas assim, ó, não tem como ser um jogo fácil, mas tem como fazer um bom enfrentamento. E a seleção brasileira não fez um bom enfrentamento apesar da vitória. Que bom que ganhou, que bom que conseguiu os 3 pontos, porque a minha análise aqui ela poderia ser ainda mais crítica se o Brasil tivesse apresentado a bola que não apresentou
E se o Brasil não tivesse vencido, se tivesse empatado, se tivesse perdido essa partida lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília? Lotadaço, né? Lotadaço. Quase 70 mil pessoas. Que bom que ganhou, que bom que vai com mais confiança para enfrentar a Argentina. É terça-feira lá em Buenos Aires. Nunca vai ser fácil também enfrentar a Argentina. Vai ser um jogo mais difícil que esse. Vai ser um jogo bem mais difícil do que esse, por tudo que está envolvido, né? E ao mesmo tempo, Samuel, assim, o Dorival, né, ele tem todo o direito de pensar o que ele... Em primeiro lugar, pênalti, claro, né? Tem gente que acha que não foi pênalti. Não, pegou. Pênalti, claro, né? Pegou o Vini na caída. O Dorival, na entrevista coletiva, ele fala assim, ó, e aqui é democrático, cada um pensa o que quiser. O Dorival, na entrevista, falou assim, o técnico da seleção brasileira, que ele está observando um crescimento da seleção nos últimos jogos. Tu não? Eu não consigo ver esse crescimento. Eu consigo ver uma melhora de resultados. Eram 2 empates, o Brasil venceu, melhorou ou piorou? Melhorou. E um jogo o Brasil fez 3 pontos, os outros 2 juntos fez 2. É isso que o Dorival tá falando. Não, ele está falando em termos de evolução dentro de campo, não de resultado. Em evolução técnica, tática, coletiva, isso não teve. O Brasil é um apanhado de bons jogadores que estão ali e coletivamente não conseguem performar, Samuel. Não, mas vamos ver o outro lado da coisa agora. Se o Brasil está tendo melhores resultados, não melhorando dentro de campo... Que bom, né? Quando melhorar, então... Perfeito. Por isso que eu falei, melhorar. Por isso que eu falei, pela parte anímica, pela parte da confiança, que bom que venceu. E agora já chega lá na Argentina com o peitinho um pouco mais estufado. Sim. O pezinho no chão, é claro, né? Enfrentar a Argentina, são os atuais campeões do mundo. Mas chega, né, Samuel? O cara já consegue tomar aquele café da manhã mais saboroso, consegue dormir um pouquinho mais, né? O Brasil é muito cobrado. O Brasil tem que apresentar um melhor futebol. Tomara que esse jogo de ontem tenha sido um começo do que a nossa seleção possa apresentar nos próximos dias. Terça-feira contra a Argentina, em Buenos Aires. E para ver a Argentina, basta ver hoje à noite, né? Argentina e Uruguai hoje. Que jogão de bola, Argentina e Uruguai. Né? Dois de Grêmio e Inter, né? Sérgio Rocher do Inter e Cristian Oliveira do Grêmio. Se enfrentando. Os dois uruguaios. Não, os dois são uruguaios. Ontem tinha... Quem estava ali na Colômbia? O Borré? Quem mais estava na Colômbia? Carboneiro. Os dois do Inter. Os dois do Inter. O Inter teve o Borré e o Carboneiro na Colômbia, o Rocher no Uruguai e o Valência no Equador. O Grêmio tem o Cristian Oliveira no Uruguai, o Vila Sante no Paraguai e o Aravena na chilena. Não tem nenhum na Argentina, né? Nem Grêmio, nem Internacional, né? Não, vários jogadores, né? O Mercado ex-Inter já foi, o Kahneman de determinado momento já foi também, né? Mas nesse momento não tem. O D'Alessandro já foi também quando era jogador. Claro. Bom, do futebol para a corrida, porque neste fim de semana acontece a corrida que celebra o aniversário de Porto Alegre. O evento contará com provas de 3, 5, 7 e 15 quilômetros. A maior parte do percurso vai ser realizada no centro histórico da capital. Pontos nas ruas dos Andradas, além das avenidas Edivaldo Pereira Paiva e Mauá, também serão contemplados. Mais de 1.000 atletas se inscreveram na competição deste ano. Muito legal, Samuel. Já participei, acho que uns 3 anos atrás aí. É interessante também, vale a pena para os interessados, né? Sim. A maioria já se inscreveu, né? Quem vai participar desse tipo de prova, eles se programam com antecedência. Com certeza. Certo? Bom, Samuel, o lance que a nossa produção separou hoje vai te deixar assim, ó. De queixo caído? Pode ser, vamos ver. Ou será que nada te surpreende mais? Vamos ver, né? Por que o Pelé é conhecido até hoje? O Pelé fez tudo que é tipo de gol que ele podia na vida dele. Tudo, menos um. Meio campo. Que ele tentou, ele foi o primeiro a tentar também, não conseguiu, numa Copa do Mundo, inclusive. E aí esse cara, por exemplo, ó, tá? Ele é chileno. Olha o gol que ele faz, não é só o gol, é a jogada, tá? Ele é da 2ª divisão do futebol do Chile. O nome dele é Agustín Barrios. Ele atua no San Martín de Arica. 45 do primeiro tempo, repara, é uma canetinha e um foguetão. Um golaço do meio-campo. Não foi suficiente para dar a vitória, tá? Para a equipe dele, que perdeu por 2-1 para o Santiago Wanderers. Enquanto a gente acompanha o gol, que eu vou te dizer, Samuel, eu já vi umas 10 vezes. Olha ali, olha ali. Opa! Bota a telinha, meu filho, e vai o foguetaço. E cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Que golaço! Esse é de deixar o... É de deixar o queixo caído ou não é? É de deixar o queixo caído. Tá, aí a pergunta que eu quero... Assim, Samuel, não quero parecer que eu tô, né? Imagina, longe de mim, né? Querer... Enfim.
Mas o nosso telespectador ele gosta muito de saber detalhes da tua trajetória esportiva. Sim. Tá. Por acaso, Que? alguma vez, jogando lá no campo do Guarani, em São Jador, o Dorinho, o Bocamurcha, o Canivete, o Beiço, né? O Cabeça, aquela turma toda. O Funebres, né? Esqueci algum? Não, mais ou menos esse é o time nosso. É. O Prego. O Prego. Tinha esquecido do Prego. Por acaso, alguma vez, aconteceu algo parecido? Ah, eu fiz meu golzinho no meio campo já também. Lá? Lá. Capela. Uma canetinha no cara antes, uma janelinha? Meia lua. Meia lua? E nesse ponto do campo também? Coloca por um lado e pega pelo outro. Sim, o drible da vaca também. Drible da vaca, né? Só que eu não taquei a bola aqui, ó. A bola veio pra mim, eu passei o pé por cima aqui e peguei lá do outro lado. Aqui, ó. Como é que é de novo? Vamos eu passei o pé por cima. O adversário tá aqui. O adversário tá ali. Tá. A bola tá vindo ali, ó. A bola tá vindo aqui. Isso, a bola tá vindo ali. A bola vindo aqui. Tu nem tocou na bola? Não. Foi um jogo de corpo. Aqui, ó. Passei o pé por cima da bola, ele veio junto comigo. Opa, gritei pra ele, né? Foi um drible de corpo que tu deu nele. Olé! Peguei a bola lá e emendei o chute. Um canudo. Pé esquerdo. Bicão? Bicão com o pé esquerdo. Dedão. Dedão. Com o pé esquerdo. Fez curva? Nossa! E o goleiro? o goleiro foi... O goleiro tá catando a bola até hoje. Até hoje. Até procurando a bola. Diz ele que entrou por fora, que tinha um furo na rede. Mas né? tinha rede lá naquela época? Tinha, de batatinha. Ah, é? Saco de batatinha. Costuravam no Remendado? outro, né? Remendava o saco de batata? Tinha, sim, claro. Quando fazia o gol, estufava? Estufava, claro. Como é que era? Estufava, né? Entendi. E eu dei ele com o pé esquerdo assim. A bola torneou. Em que ponto mais ou menos do campo foi? Foi ali, olha, eu acho que 1,5 metro antes do meio campo. Ah, antes? Mas é meio campo. E na região aqui do meio, mais pra direita, mais pra esquerda? Aqui assim, ali, ó. Mais ou menos Ali onde ele deu o drible. Ali onde o gaúcho Ali deu foi o teu drible. chute. Ali foi meu chute. Detalhe, então, que tu chutou lá do lado direito com a perna esquerda. Tu chutou assim? Não, é... Sim, se foi do lado direito, com a perna esquerda. O gol tá lá. Nunca ouviu falar de... Assim? Não é isso. É. Nunca ouviu falar de... A bola torneada? Não, eu ouvi. Três dedos, né, Chico? Eu ouvi, mas é que tu me falou que foi de O dedão. pessoal não conhece daí. O pessoal não conhece. É que tu me falou que foi de dedão. Daquele, irmão. É. O pessoal não... 3 dedos aqui, ó. Tá. Como é que foi que eu chutei com a esquerda, então, né? Com a esquerda. Com a esquerda? Do lado direito do campo. Do lado direito do campo, aqui, ó. E aquela outra ali, ó. A esquerda é essa aqui, ó. Do lado direito do campo. Eu peguei aqui assim, ó. E aqui, ó, eu chutei aqui, ó. Ó, viu? Com força. Não, aqui eu vou acertar uma câmera aqui. Vai machucar alguém Uma ainda. câmera dessa aqui custa milhões. Entendi. E o Chico, nosso colega ali, né? E aí o estádio foi loucura. Meu Deus do céu. Quem mais te abraçava assim na hora da comemoração? Samuel, que loucura! Barbiroto, Preguinho, o Neivinho, quem mais estava lá? O Boca E no Murcha. vestiário depois do jogo. Não era o comentário, né? É? Como é que tu fez aquele gol, que chute. Todo mundo que queria coisa. saber. Queriam saber, né? Que legal. Porque é um gol diferente. Né? Claro, um não é comum. Não é. Tanto que o... Pelé não conseguiu fazer, Pelé gente. não conseguiu Pelé não fazer. conseguiu fazer. É. Conseguiu fazer. Mas ele que deu a ideia, né? Ele que deu a ideia. Dá pra chutar do meio campo. Ele errou. Um monte de gente que não jogou 1% que ele jogou fez depois. É verdade. Um monte de gente. Né? Um monte de gente que não jogou nada. Um monte de gente que não jogou nada conseguiu fazer aquele gol. Não, os jogadores profissionais, tô falando. Sim. E o Pelé não conseguiu. E o Pelé não conseguiu fazer gol. Né? Faz parte. O cara aqui da segunda divisão do Chile deu uma caneta Que e fez um golaço, golaço. gente. Que golaço, ó. É isso por hoje, meu amigo Samuel. Segunda-feira estamos de volta? Combinado. Não vai estar de férias semana que vem, nada, não? Não. Então tá. Segunda-feira de Vai volta. tá aí? Claro. Combinado. Bom Até. fim de semana a todos.